Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Estamos entrando no ar com o programa Escola Bíblica Dominical. E queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado, edificado através desta programação. Nosso objetivo com a pré-aula da classe adulto é sempre levar a você, professor, a você, superintendente, e a você que ama estudar a Bíblia com o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, um pouco mais de conhecimento para a preparação dessa maravilhosa aula. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2025 com a temática Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição anterior, que foi a lição de número 2, nós estudamos o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, e essa lição ela está disponível no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Você pode acessar, bem como a 2, a 1 e tantos outros vídeos lá que você pode estar acessando. Se inscreva, aproveitando, já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho lá. Toda semana tem um vídeo novo da aula subsequente e nosso desejo é que você esteja inscrito e nos ajude divulgando para o maior número de pessoas. Hoje a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. E para comentar a lição de hoje, nós temos a presença do companheiro, pela primeira vez, é um privilégio recebê-lo aqui, pastor João Germano. A paz do Senhor, pastor João. A paz do Senhor, pastor Evalcir. Uma alegria poder estar aqui e queremos aí nos dirigir a todos os nossos queridos professores da EBD e também aos alunos que acessam esse riquíssimo material. Uma oportunidade rica e nós agradecemos por ela. Glória ao nome de Jesus. Pastor João Germano, ele está como eu aqui no Templo Central. Nós auxiliamos aqui na sede, à disposição do campo, para servir a igreja, ladeando aí nosso pastor presidente, pastor Ival Teodoro da Silva, e também nosso vice-presidente, pastor Cláudio César Custódio. Um prazer, um privilégio tê-lo aqui, pastor João, é uma alegria. Nós temos por hábito, e o nosso programa sempre tem 2 comentaristas, mas por um motivo justo, muito justo mesmo, questão de saúde, outro comentarista não pôde estar agora de última hora, uma situação, porém, nós temos a presença do Espírito Santo. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos guia, e como nós estamos estudando e sempre propomos, é a Escola Bíblica Dominical, é Bíblia, né? Nós vamos estudar Bíblia, então não tem erro quanto a isso, ok? Nós vamos então para o início dessa lição de número 3. Pastor João, o senhor pode ler o textuário, por favor? O textuário desta lição, a lição de número 3, que nós teremos neste domingo, é: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Está baseado em Gênesis 3:19. Muito bem. A verdade prática nos diz assim: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem poder de restaurá-lo plenamente. Nós vamos agora aos objetivos da lição, que são 3. Eu peço, pastor João, para ler para nós. Como você sabe, você que acompanha a nossa lição e estuda a nossa lição da Escola Dominical, cada um desses objetivos é referente a um dos pontos elencados em nosso conteúdo. Então, para o primeiro ponto, nós temos a obrigação de analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Para o ponto de número 2, nós deveremos explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E para o último ponto, o terceiro ponto da nossa lição, nós vamos refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo.
Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículos 17 ao 19, e também no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 ao 7. Acompanhe a leitura. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves e todas as vozes do campo se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo dessa lição de hoje, pensando na lição de número 3, corpo e as consequências do pecado. Nós temos aí uma introdutória na leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 3, versículos 17 ao 19, que vai falar da queda do homem, né? Uma porção que fala da queda do homem, e depois Eclesiastes capítulo 12, dos versículos 1 ao 7, que eu acho muito lindo, pastor João, e você, professor que nos assiste, a colocação desse texto, porque vai nos dizer que nós devemos estar preparados para a velhice e também para a morte. Essa é uma realidade desse capítulo, dessa porção desse capítulo, e que ali vai dizer no 2, escurecer o sol e a luz fala da visão, sim, né? Depois de Eclesiastes, né? Exatamente. No capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 12 vai falar, tremeram as guardas, está falando das mãos trêmulas, exato, né? Depois, cessarem os moedores, fala dos dentes, né? Uhum. Então, assim, nós devemos estar preparados. E a lição de hoje, nós vamos olhar para a consequência do pecado cometido pelos nossos pais, né, Adão e Eva, que é o tronco da raça humana, a obra-prima da criação de Deus, como a gente viu na lição passada, nessa lição de número 2, a maravilhosa obra da criação de Deus. E a gente vai olhar hoje para essa situação da queda especificamente. Mas o que glorifica o nome de Jesus é que a lição nos traz o pano da situação, mas por trás de tudo isso há uma promessa de redenção para o corpo humano, e essa lição vai nos nortear dessa forma, né, pastor João? Podemos caminhar por aí? Exatamente, exatamente. E a Bíblia vem em um contraponto, né? Porque a filosofia antiga ela tinha algumas ideias, né? Os textos sumérios ou babilônicos, eles diziam que os deuses haviam criado o ser humano para aliviarem o seu peso e fadiga no trabalho. E quando que Gênesis vem e explica exatamente que, na verdade, tudo o que acontece no decorrer dessa história, Deus cria o homem para adorá-lo, para servi-lo, mas, como o senhor já mencionou, com a queda do homem vieram as consequências do pecado que transtornaram completamente este objetivo da criação divina. Essa questão da queda, pastor, até no auxílio do professor, diz ali que a gente vai ver hoje como o pecado corrompeu, esse pecado original, né, corrompeu a perfeição original do corpo humano. E somos hoje chamados a viver com responsabilidade diante de Deus. Então a lição vai nos chamar para essa responsabilidade. Isso. E a introdução da lição vai dizer que o homem experimentou de forma imediata. Eles pecam
e a gente sempre usa esse termo, né, porque o inimigo, ele sempre propõe distorcendo a palavra, né, porque Gênesis capítulo 1, versículo 17, a segunda parte, diz assim, ó, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É uma afirmação divina da árvore da ciência do bem e do mal. Só que a serpente, no capítulo, ou melhor, isso aqui é capítulo 2, versículo 17. No capítulo 3, o versículo 4, quando a serpente, né, começa lá, mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, no versículo 4, capítulo 3, ele vai dizer que a serpente diz à mulher, e certamente não morrereis. Quer dizer, Deus dá uma afirmação de morte, mas a serpente sempre, né, essa é uma ação do inimigo, sempre distorcendo, dizendo que o pecado ele é bom, que certas situações não faz mal, não tem nada a ver, mas nós ficamos com a Bíblia. Ele experimenta, na primeira instância, a separação espiritual de Deus, e depois nós vamos ver que, na sequência, Gênesis 4:8, nós vamos ver a separação, nesse caso aí, que entra a morte, né? O caso de Caim matando seu irmão Abel. A lição hoje vai trazer 3 pontos interessantes, que o primeiro é da perfeição à morte, o segundo ponto, a responsabilidade humana, e o terceiro ponto, o do abatimento à glorificação. Quer dizer, nós começamos, pastor João, da perfeição à morte, porém nós terminamos dessa morte, desse abatimento à glorificação. Exatamente. Então nós vamos caminhar por aqui, pensando primeiramente sobre a perfeição e da perfeição à morte. O primeiro subponto fala da certificação divina. E o que é muito interessante é porque a Bíblia vai nos dizer, eu tenho aqui até destacado esses pontos na minha Bíblia, que Deus, ele do haja, e a gente já viu isso em lições, Deus dizia haja e ouve. Mas na criação do homem ele não disse haja e ouve, né? A gente vê que ele vai fazer um conselho e dizer façamos, ok. Só que quando Deus, na criação, na construção desse mundo, Deus, quando ele terminava, a Bíblia diz, e viu Deus que isso era bom. Quando ele faz o homem e a mulher, e isso está no capítulo 1, versículo 31, quando ele faz o homem e a mulher, a Bíblia vai mudar a forma. Ele viu que era bom, mas não era só bom. Ó. Verso 31 do capítulo 1. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Então, há uma certificação divina na criação do homem e da mulher, em toda a criação, mas em especial na criação do homem e da mulher, porque Deus é muito bom. E quando a gente olha para a certificação, pastor João, é bom até falar nisso, que nós temos os nossos certificados de conclusões de cursos, de faculdades, de pós, mestrando, doutorando e assim por diante. E aquele certificado, ele diz ali, ele está certificado porque ele estudou e ele conseguiu passar. Nós temos as ISOs, né, que são certificações importantes para as empresas, a indústria, né? Nós temos as certificações digitais. Então, certificação é como uma impressão que aquela instituição está conferindo àquela pessoa que ele concluiu. Então, o homem também, pastor João, ele vem com uma certificação divina, nesse caso aqui, que é o DNA de Deus, o carimbo de Deus, assim eu posso dizer. Exatamente. Inclusive, havia uma expressão usada pelos mais antigos, os teólogos mais antigos, né, Antônio Gilberto e outros mais, eles usavam dizer que o homem é a coroa da criação. E é interessante quando você compara isso com João, o Evangelho de João, o capítulo 19, versículo 30. E é interessante porque a expressão tetelestai, que Jesus pronuncia na cruz, é exatamente o sentido de assinatura, de certificação. É exatamente isso, a obra é plena. E dentro do que o senhor apresentou já a início, quando vai da perfeição até a glorificação do corpo, como vai a nossa lição, é mostrando o que sempre foi o propósito e objetivo divino. O homem criado para a glória de Deus, e não para outra coisa qualquer que o fosse. Que maravilha! Então, a certificação divina, né? E eu destaquei aqui, até bom, às vezes, professor, você destacar esses pontos, ó. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Quão prazeroso, né? Isso. O estado da inocência,
o homem não criado para ser eterno, porque eterno é um conceito que é dado somente a Deus, não tem início nem fim, mas o homem criado com uma imortalidade, ele não foi feito para morrer, mas para glorificar ao Senhor para todo sempre, dentro dessa colocação que o senhor faz agora, né? Porém, o segundo subponto, pastor João, ele traz uma questão, a certificação divina, ok, está ali, mas ele vai falar do pecado e da dor, né? Ele vai mostrar como que o pecado traz, né? Provoca essas questões no físico, no espiritual, e eu gostaria de deixar com o senhor o comentário desse ponto. Sobre esse segundo subtópico aqui, que nós temos no nosso primeiro ponto da lição, há algumas questões que precisam ser levantadas aqui. Na questão desta dor, esta dor é a dor da separação. E esta separação, primeiro, o homem e alguns estudiosos colocam ela como uma separação global. Por quê? Porque, primeiro, o homem é separado de si mesmo. Como isso? Na verdade, além da separação de Deus, que o senhor já mencionou, e é a óbvia, a evidente, a ponto que eles foram expulsos do Jardim do Éden, foram tirados daquele convívio diuturno com Deus que eles possuíam, eles também agora estão separados de si mesmo. E, na verdade, ao estarem separados de si mesmo, o que acontece? É exatamente o efeito psicológico que o pecado trouxe ao ser humano. Esse estar só, esse estar sozinho. Hoje, inclusive, nós vivemos aí, e já há um bom tempo, se falando que nós vivemos no século do estresse, da depressão, do sentir-se sozinho. Então, primeiro o homem é separado de si mesmo. Posteriormente, ele é separado do seu próximo, das outras pessoas, dos que estão à sua volta. As consequências afetam lá. A gente vai ver já logo em seguida, com o nascimento de Abel e Caim, essa separação, esse confronto que o pecado, como condenação, ou a condenação do pecado, traz sobre o ser humano. E a lição coloca muito bem para nós, dizendo que são efeitos espirituais, a separação de Deus, efeitos emocionais, a separação de si mesmo e do outro, e também as consequências físicas, que nós vamos ver a seguir. E aí tem um vasto estudo em cima disso, o cuidado que temos que ter, não levando a que toda sorte de doença, ou todo tipo de doença, na sua origem, sim, entrou no mundo pelo pecado, mas não quer dizer que toda doença, toda enfermidade, ou todo momento de dificuldade, de enfermidade, que alguém possa estar enfrentando, que alguém possa estar passando, seja oriundo de uma ação pecaminosa. E aí nós temos que separar a questão da consequência do pecado original e o pecado circunstancial. A consequência do pecado original trouxe sim a morte, e por intermédio de toda a sorte de mazelas e enfermidades a todo o ser humano, indistintamente, ninguém escapa disso. Agora temos também as consequências do pecado circunstancial. Então, a pessoa pode passar por uma dificuldade, passar por uma enfermidade em consequência de alguns comportamentos anômalos ao bom comportamento de vivência. Então, a pessoa pode passar por isso. Agora, a lição elenca para nós os fatores dentro dessa questão do pecado gerando dor espiritual, dor emocional e dor física, consequências no espírito, consequências na sede, na alma, na sede das emoções, que são então as consequências emocionais e as consequências físicas. E a lição mesmo coloca para nós, neste ponto, sobre a perda que o homem teve da comunhão. E aí essa perda da comunhão, como eu já disse, começa com a perda da comunhão com Deus, a perda da comunhão consigo mesmo, a falta de paz. Nós vivemos num mundo onde você encontra pessoas que têm tudo a seu dispor para ter a vida mais tranquila possível, enquanto, na verdade, as pessoas se sentem turbadas.
aviltadas na sua tranquilidade, na sua paz, no seu conforto, e sentindo-se nessa condição. E aí as consequências físicas, que é toda sorte de enfermidades, e aí também vai alcançar a violência e outras mazelas da existência, que são pecado gerando dor. A consequência do pecado gerando dor. E vai levar, a própria lição encerra esse ponto, dizendo que o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte, é um desgaste natural, e que alcança a todos, não apenas quem não está embaixo da tutela da graça, não somente contra aqueles que estão fora deste chuveiro da graça, são alcançados por essas mazelas, mas os que estão também são alcançados. Por quê? Porque é resultado lá do pecado original. Pastor João, o senhor traz aqui o final desse subtópico 2, né, falando que é natural, né, o envelhecimento e morte, que é o próximo subtópico, que é o 3, né? A gente vai pensar que é velhice, autenticidade e gratidão. Porém, um pouco antes, quando a gente fala de pecado, eu trouxe aqui, e eu sempre cito ele, Meyer Pilma, que conhecendo as doutrinas da Bíblia, e esse livro aqui eu recomendo para você, professor, para você, cristão, que quer ter um bom conteúdo, e na sua página de número, deixa eu pegar ela aqui, que eu deixei até separadinha aqui, bonitinha para nós aqui, tá com um clipe pequenininho. O capítulo 5 da página número 83 vai falar do pecado, ele vai reservar vários pontos falando da origem do pecado, juízo, redenção, culpa, ele vai trazer ensinos da natureza do pecado na antiga e na nova aliança, ele vai tratar da consequência do pecado e, por fim, os castigos e a questão de eternidade em relação... Essa doutrina, Sim, pastor, é a doutrina da martiologia. Sim. Né, que é o sentido da expressão é essa, né, que nós conhecemos corriqueiramente dentro dos meios teológicos como errar o alvo, né? Errar o alvo. E isso alcançou a todos os seres humanos. A amartia, né? A amartia. Errar o alvo. Errar o alvo. E no nossa declaração de fé, o capítulo de número 19, na página 97, o pecado e as suas consequências. Então, vale a pena você ter esse conteúdo, esses livros, Sim. e tantos outros que a gente já indicou, né? Com certeza o pastor João deve ter na sua biblioteca lá também alguns Sim, conteúdos relacionados, isso é muito bom. Mas aceitar, porque hoje nós vivemos uma época que as pessoas estão à procura de uma fonte da juventude, né? E de acertar na Mega Sena. O mundo está vivendo isso, né? Riqueza e juventude é o desespero. Então, as pessoas estão cada vez mais alcançando idade. É claro que alguns, por condições físicas, independente de religião aqui, por um bom cuidado com o corpo, eles estão atingindo uma certa saudabilidade no seu corpo e outros não, né? Mas é importante pensarmos que a velhice ela vai chegar para todo mundo. E aqui a lição vai tratar até nesse subtópico sobre um transtorno que tem sido diagnosticado já pela medicina, que se chama gerontofobia, né? Que é um terrível e mórbido medo de envelhecer. E nós estamos olhando e a Bíblia está nos dizendo que isso é natural. E um cristão, pastor João, e você que está nos assistindo, caro professor também, você que é do canal, para um cristão principalmente, a aceitação de uma boa velhice, de que isso é natural, porque não tem como. Nós já estamos na metade, aí chegando nos 50, aí, né? Já estamos ali no cinquentão, e a gente já está vivendo essas limitações. Não que a gente está com problema, mas a gente sabe que não é mais o corpo de 20, não é mais o corpo de 30, então isso é natural. E é importante entender isso, pastor, porque tem muita gente preocupada, morrendo aos poucos pela não aceitação. E quando se aceita, e aqui eu achei muito linda a colocação do subtópico, velhice, autenticidade e gratidão. O que o senhor tem para nos dizer aí, pastor João? Hoje, como o senhor já estava colocando, nós vivemos, a gente sabe que hoje talvez um dos meios, e não estou falando de forma depreciativa, um dos meios de maior ganho no meio da nossa sociedade são os procedimentos estéticos. As pessoas tentando parecer, né? Parecer mais jovens, tentando resolver esse procedimento ou esse processo
que ele não tem solução. Não tem solução. Vai continuar se degradando o corpo humano, por mais que se faça algum procedimento, se procure mostrar alguma coisa que está bem, mas o corpo está cansando. A fadiga está vindo e está depreciando este corpo que vai se decompondo. O apóstolo Paulo falou isso, que esta casa, ela se corrompe, ela se decompõe. E até, inclusive, quando nós chegarmos, isso é o último ponto da lição, lá na glorificação terá que ser substituído. Sim, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aí sim, aí resolveu. Até então, não tem saída. Por mais que as pessoas vivam assim, e aí tocar num outro ponto que eu já encerro esse comentário, hoje, infelizmente, se pegarmos aí a questão de redes sociais, os perfis e quanta gente, se você encontrar, e até existem alguns trocadilhos, que as pessoas vão dizer, olha, tem que cuidar com algumas situações, porque provavelmente, se precisar identificar a pessoa, não é. Mas essa, perdão o termo pesado, essa ânsia, né, de resolver isso por aqui, e não tem solução. Não tem solução. É um caminho, partir da entrada do pecado, a velhice vai nos alcançar. E aí, essa questão final do ponto aqui é a questão da gratidão. Agradecer a Deus por cada dia que nós temos. Isso é maravilhoso, né, pastor João? Quando a gente ser encontra esse princípio de gratidão no coração, né? Minha mãe está aí nos seus idos de 83 anos de idade e com muita saúde, graças a Deus. Mas assim, o corpo dela, a gente conversa muito, ela fala, meu corpo está cansado, filho. Mas há sempre por dentro, aquele espírito jovial. Sim, sim. Isso é natural, porque tem gente que envelhece novo nesse sentido, que ele não tem cabeça para entender situações e para aceitação, ele acaba sendo novo e parece uma pessoa idosa no sentido de pensamento. Mas a lição traz aqui Provérbios, até separei aqui, Provérbios 20 e 29, que diz assim, ó, o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cãs ou seus cabelos brancos, né? Então tá claro, e aí a lição ela vai trazer nesse subponto, encerrando assim, ó, precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Se o senhor me permite, por favor, pastor, fique à vontade. Há uma frase que os americanos usam, que eles dizem, né? Step by step, day by day. E é assim que temos que viver, passo a passo, dia após dia. A Bíblia não diz, as palavras do próprio Senhor Jesus, basta cada dia o seu mal. Não adianta antecipar etapas e passando a seguir, mas hoje, há poucos dias, tivemos aí a recorrência de um tema fortíssimo nas redes sociais sobre a adultização de crianças. E é o inverso. É aquele que não quer envelhecer e aquele que... E uma força também tentando forçar. Então, na verdade, tudo isso é deturpação da criação perfeita que Deus fez. Mesmo alcançada pelas consequências do pecado, ainda Deus delimitou cada etapa com o seu prazer, com a sua alegria, com a sua satisfação, e cada etapa também com os seus deméritos e consequências de deterioração. Então, que benção, né? O Criador fez tudo perfeito, né? Nós queremos dar jeito às vezes, né? Estamos aí com a lição de número 3, né? Pensando aí nessa temática ali do corpo e as consequências do pecado. Estudamos da perfeição à morte, agora nós vamos para o ponto 2, a responsabilidade humana, o corpo e livre-arbítrio, e depois a potencialização do sofrimento. Pastor João, eu vou voltar contigo aqui no primeiro subtópico aqui desse ponto 2, o corpo e o livre-arbítrio, porque a aula passada foi até comentado pelo pastor Rômulo, eu estava assistindo a aula, e foi gravado com o pastor Rômulo e o pastor e presbítero Davi Brizotti, e também quem fez a intermediação foi o pastor Fábio Tenório. Mas eu estava assistindo ontem essa aula e ele usou a expressão que hoje está muito na moda, né? Meu corpo,
minhas regras, né? O corpo é meu, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Ó, à luz da Bíblia não é bem assim, não. Então, primeiro, pastor, da responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio, eu deixo com o pastor. Primeira coisa que você, professor, deve olhar para esse tema e não cair em uma cilada. Esse conteúdo deste subponto, corpo e livre-arbítrio aqui, em momento algum tem como proposta levantar a questão entre se existe a possibilidade de livre-arbítrio ou não. Aqui não se tem nada de comentar sobre calvinismo, arminianismo, nada disso. Aqui, ponto está colocado desta forma, apenas dizendo: somos responsáveis por nossos atos, somos responsáveis por nossos comportamentos. Então, quando diz que o corpo e a livre escolha, vai dizer que se eu escolho comportamentos equivocados, se eu escolho viver de uma forma em um prazer exacerbado para além dos controles e limites determinados pela palavra de Deus, eu devo entender que esta escolha que ora fiz trará as suas consequências. Então, eu preciso compreender isso. Então, o homem lá no Jardim do Éden recebeu da parte de Deus a capacidade de separar o bem e o mal, saber o que é certo, saber o que é errado. Obviamente que o ser humano, e a lição aventa isso, o ser humano em si, ele é inclinado ao pecado, inclinado ao erro. O próprio apóstolo Paulo citou de forma magistral quando ele disse que ele queria fazer coisas boas e acabava fazendo coisas ruins. Ele não queria fazer coisas ruins e acabava cometendo erros e pecados, a ponto de que ele usa a expressão de um suplício romano, eu não vou trazer detalhes aqui, mas ele grita desesperadamente, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo o quê? É essa pressão para fazer o que é errado. Agora, o ser humano continua dotado de livre escolha. Se porventura você, em comentar esse ponto da sua lição, for interpelado acerca desta questão de livre-arbítrio ou não, chame apenas 2 letras que estão na Bíblia Sagrada, e elas são muito categóricas no texto de Deuteronômio, capítulo 28 e capítulo 29. É a expressão da condicional C. A condicional C, ela resolve esta questão, se o homem tem ou não livre escolha para praticar isto ou aquilo, certo ou errado. Agora, o ponto da nossa lição quer aventar, repito, não é questão teológica, simplesmente quer levantar e deixar bem claro as consequências de qualquer comportamento, sendo ele bom, virão, sendo ele mau, também virão. Então, vai colher as consequências. O ser humano continua tendo a livre escolha, agora, ao escolher, pode ficar na expectativa de que colherá as consequências. Alguém que passa uma vida inteira em certos vícios, com certeza está muito mais propenso a adquirir um certo tipo de enfermidade que ela é consequência do seu comportamento, mas teve a escolha. Eu tive a escolha, o senhor teve a escolha, e dia a dia, diante de nós, se colocam circunstâncias nas quais a gente está chamado a tomar uma posição. Escolhe. Se você entrar aqui, é como se fosse um atalho. Os antigos usavam essa expressão, o senhor vai lembrar muito bem disso, eles usavam essa expressão. Se você pegar um atalho, a lógica deste atalho é ele distanciar-se da história principal cada vez mais, com a proposta de melhorar o caminho. Encurtar o caminho. Encurtar o caminho, acelerar o processo.
E quando, na verdade, lá na frente você descobre que você está muito mais distante da realidade que lhe estava proposta. Gostei dessa colocação que o pastor traz de Deuteronômio. Essa condicional, ela é perfeita, né? É condicional C, né? Exatamente. Escolha, né? Eu escolho, então, dentro dessa condição, eu escolho não pecar por amor a Cristo, por amor à sua palavra, por amor à obra. É muito interessante olhar para isso, pastor João, e pensar. E um detalhe que eu lembro dessa frase, que é sempre citada, né? Eu posso escolher o que plantar, ou seja, a minha semeadura e meu plantio ele é facultativo, eu escolho. Porém, colheita é obrigatória, então não tem como fugir da realidade. Colheita é resultado, e Gálatas, Paulo vai dizer que, capítulo 6, que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso sim ele ceifará. Então está muito claro, não tem como fugir disso. Uma questão, pastor, aqui, é que a própria lição coloca o que o senhor havia dito anteriormente, usando aquela frase que hoje se usa muito, do meu corpo, minhas regras, né? Está na sua lição aí, professor. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Pode fazer? Você que sabe. Livre escolha. Livre escolha. Você tem livre arbítrio. Agora, se prepare para a colheita, como o senhor acabou de dizer. Não tem como fugir disso, né? O segundo subponto, pastor João, e vocês que estão nos assistindo, nós estamos aí com a terceira lição desse trimestre, né? Maravilhoso, o corpo e as consequências do pecado, falando sobre livre-arbítrio, né? Dentro dessa ótica da lição, que o pastor trouxe com muita propriedade e galhardia. Vamos agora para o ponto da potencialização do sofrimento, que também já foi pincelado, porque além das consequências naturais decorrentes do pecado original, está na lição, o corpo também sofre o impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da sua vida, que nós já acabamos de comentar, que são as consequências. Uma vida, a lição traz, uma vida voltada para as drogas ilícitas, para as práticas sexuais ilícitas, uma vida dissoluta, do jeito que quer viver, ele vai ter consequência, não adianta. Eu falo isso por experiência de gabinete, falo isso por experiência de vida, de amigos que poderiam estar hoje muito bem, amigos de infância até, que hoje estão aí todos arrebentados, dependendo de uma série de remédios, dependendo de uma série de tratamentos, porque fez escolhas lá atrás muito erradas. E aí a lição, o pastor João, ela traz para a gente as obras da carne, né? De Gálatas 5,19, até Sim. separei aqui, porque esse texto bíblico ele é muito interessante de se pensar, porque olha só como que o apóstolo vai trazer. Porque as obras da carne, no 5,19, elas são manifestas, das quais são, aí elenca uma série de obras. Exato. Mas elas são manifestas, se são manifestas, é porque ela já existe. Então ela está. Ela não é criada em nenhum momento. Ela Novamente está na porta da escolha. Exatamente. É a escolha, né? Então, as obras da carne, ela deixa muito claro, e eu acho muito interessante a finalização, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim no verso 21, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso está muito claro na palavra. Então, assim, a potencialização do sofrimento, ela traz esse pecado originado, a consequência, e nós precisamos de Cristo como solução, vamos ver no próximo ponto, porém, traz também essas situações que o próprio ser humano, distanciado de Deus, ele acaba potencializando. E qualquer negligência relacionada ao nosso corpo, pastor João e demais nos assistem, traz consequências gravíssimas. Não tem como fugir disso, né? Se eu fosse contar o meu testemunho aqui, ressalvadas as devidas proporções, para não citar a situação, mas eu fui criado em um ambiente, por mais que eu servisse a Deus desde a minha infância, mas aonde eu morava era um dos lugares mais difíceis. Entre os dois lugares mais perigosos da cidade de onde sou oriundo, um era o que eu morava. E posso dizer e afirmar aqui, pastor Evalcir, querido professor e aluno que nos assiste, daquela geração, pastor Evalcir,
que conviveu com aquela circunstância, com aquele meio, envolvimento com drogas e por aí vai, apenas eu e mais um jovem estamos vivos. Olha só. Vivos. Eu não estou falando nem de doentes, enfermos. Não. Vivos. Apenas um. E eu. E passei lá levemente, não me aprofundei, saí e tive um livramento. Escolha. E os que escolheram ficar, mesmo posteriormente terem voltado para o caminho, voltado para Deus, mas a consequência chegou e todos eles tiveram a vida ceifada por enfermidades que estão mencionadas aqui na nossa lição. Enfermidades que até os antigos nem nunca souberam que existisse. E nós hoje sabemos porque são consequências desse tipo de pecado. Eles até sofriam com essas enfermidades, mas nem tinham noção do que eram. A ciência não aprimorava o conhecimento disso. Aquela ideia de sereis como Deus, a serpente lá, ela vai propor para Eva, né? O dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, né? Essa é uma ideia muito atual, né? Hoje todo mundo quer o seu espaço no sol, como diz, e não é bem assim. Proeminência, né? É, exatamente. Então, responsabilidade humana é o ponto de número 2. Falamos sobre corpo e livre-arbítrio e a potencialização do sofrimento humano. E nós vamos agora para o terceiro ponto dessa lição, que é do abatimento à glorificação. A gente olhou da perfeição à morte, ou seja, o homem perfeito e a morte, né, a consequência do pecado, da desobediência. Depois a responsabilidade humana nesse meio termo, e agora, no segundo subponto, e agora do abatimento à glorificação. A realidade das enfermidades, o enfado e a canseira e o corpo glorificado. E a realidade das enfermidades, eu acho que ele aproxima muito, de certa forma, com a segunda parte, pastor João, do segundo subponto, do ponto 2, porque está até na lição, ela surge no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas ou externas. É claro que aqui não está falando de situações que eu busquei, de situações ilícitas. Ele está falando de um processo natural. Processo natural. Não tem como, eu deixo com o senhor esse ponto. Então. Inclusive, a lição, ela coloca essa questão, né? E ela cita exemplos aqui, né? Paulo falando de Trófimo, que deixou Trófimo doente em Mileto, a Timóteo, os conselhos de Paulo. Né? O próprio Paulo, ele, segundo a maioria dos comentaristas, ou alguns comentaristas do Novo Testamento, quando ele pede para trazer os pergaminhos, todo aquele contexto que ele está falando com Timóteo, inclusive há um texto que ele diz, olha, veja com quão grandes letras eu vos escrevi. Segundo os estudiosos, até Robertson e outros mais, eles vão colocar que, na verdade, Paulo estava com um problema gravíssimo de visão. Alguns chegam até a dizer que fosse, e eu não estou afirmando, que fosse o espinho na carne que Paulo tivesse, que ele não conseguia. É consequência. Consequência, ele já está em idade avançada, e na idade avançada o próprio apóstolo Paulo. Então, essas consequências, elas são naturais do corpo humano. Tanto ao alcance, ou que alcançam pessoas que não estão embaixo do chuveiro da graça, como a gente costuma falar, e aqueles que não estão, vai alcançar todo mundo. A degeneração do físico humano, a debilitação do físico humano e até da mente, né? A psique vai cansando, e é natural em todos e vai alcançar, e ninguém está imune. Ninguém está imune. Pastor João, aqui traz algo importante que eu quero até abrir, dentro desse ponto aqui, e a gente pensar um pouco aqui. Essa questão, é natural o processo, não tem como. Eu lembro que, eu estou com 51 anos, né? E eu lembro que quando eu tinha 45, eu estava orando de manhã e fui ler a Bíblia ali ajoelhado, e quando eu olhei para a Bíblia, a letra não estava em conformidade, né? E eu fiquei... Aí eu acordei minha esposa, pedi, meu bem, faça um teste. E ela fez o teste para mim com a Bíblia. Tá tudo ok? Tá. Mas então o que está errado? Aí fui parar no oftalmo, e o resultado disso, um óculos, né, de 0,75 e 1,25. Já é bem fraquinho, mas tudo bem, mas eu preciso dele. Então isso é natural. Jesus tem poder para curar isso? Tem.
mas dentro de propósito. E a questão é que tem muita gente que ele não... essa é importante trazer porque tem uma confissão positiva, principalmente, aquela ideia, não é minha, eu não tenho. Eu até tenho uma situação da minha coluna que me judia muito, isso é uma realidade comprovada pela medicina e um problema de condenação médica até na minha juventude. Sim. E graças a Deus passei por ela, estou aí em meia idade, muito bem, graças a Deus, por bondade dele. Jesus pode curar a minha coluna? Pode, mas tem um propósito. Mas o que eu quero encaixar aqui na ideia, pastor João, para a gente caminhar aqui, é a ideia da aceitação no sentido assim, não da aceitação, eu estou doente, eu não sirvo, eu não presto, está tudo certo, o corpo... Não é isso. É dizer que alguém disse para mim, mas irmão Evalcir, você não tem, ela não é sua. Eu falei, é sim, está no meu corpo. E eu tenho que aceitar isso e na aceitação buscar um tratamento adequado, que é o que faço. Sempre buscar recursos, porque a medicina tem isso, mas crer também, eu não estou dizendo aqui desse envelhecimento natural, mas entender que Jesus também tem poder, porque às vezes a gente caminha e acaba esquecendo, pastor, de que há um Cristo poderoso que tem poder sobre a enfermidade. Eu gostaria não sei se o senhor captou bem aí, mas fazer um comentário dentro dessa linha. Exatamente. A atitude nossa é sempre uma atitude de fé. Sempre crer que Deus pode intervir e que a situação da nossa saúde pode sim, na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus, ser modificada. E nós cremos sim que o Senhor é poderoso para curar. Agora temos que também, como o senhor mesmo falou, buscar aí os recursos que sejam possíveis. O próprio texto aqui, no caso de Timóteo, Paulo orienta Timóteo que ele tinha um problema estomacal, provavelmente é o que se entende aqui, e Paulo diz, olha, você deveria colocar um pouco de vinho, substância, dentro da água, porque isso... Paulo poderia automaticamente ter dito a Timóteo, Timóteo, vamos orar, levante a mão aí onde você está, Timóteo. Né? Quando a carta chegar, você levanta a mão, porque essa carta vai chegar para você aí ungida, cheia de poder, e você vai levantar a mão e você vai ser curado na hora. Quantas pessoas foram curadas por intermédio do ministério de Paulo? Me chama a atenção, pastor, o evangelho, eu não tinha anotado aqui, mas me recordo, o evangelho de João, capítulo 5, Jesus chega ao tanque de Betesda. Este tanque, ele possuía 5 andares, alpendres, como se chama lá, 5 alpendres, superlotados de pessoas que estavam precisando de um milagre. 5 alpendres, 5 andares. Era muita gente. A multidão era grande, a ponto que o paralítico diz, olha, não dá. Quando o anjo, ele fala dentro da questão do anjo agitar a água, quando o anjo agita a água, alguém vai na minha frente. Então tinha mais gente, estava cheio. Jesus chega, encontra o paralítico, que está há 38 anos sofrendo, cura o paralítico e você, se ele curou, não há registro, e eu não posso afirmar o que a Bíblia não diz. Então, a impressão literal do texto que se tem, Jesus curou o paralítico e foi embora. No dia que Jesus está indo ao caminho da casa de Jairo, que a mulher do fluxo de sangue chega, e aí a questão que o senhor levantou da fé, de eu acreditar que pode ser a oportunidade, e ela chega e toca na orla do manto de Jesus, e ela é curada. Quantas pessoas mais tinham ali doentes? Exato, isso é muito interessante de pontuar. E Jesus não disse, mais alguém que está aqui doente, todos que estiverem, não. E aí aquela questão, pastor, se é que eu me faço entender e dentro do que o senhor falou, é a sempre pronta atitude de fé. Eu estou pronto sempre para receber o milagre da parte de Deus. Se ele vai fazer, ele é soberano. Compete a ele, e o dia que o for, ele o fará. Pronto. Está feito, né? Isso é maravilhoso, né? Então, assim, é interessante, a gente tem que olhar nessa ótica, pensar no princípio de fé, mas entender que o processo ele é natural. Segundo subtópico desse ponto é falar do enfado e canseira, né? E o Salmo 90, verso 10, é muito interessante, porque estou até com ele aberto aqui, eu quero ler ele, porque diz assim, a duração da nossa vida é 70 anos,
E se alguns, pela sua robustez, pelas suas escolhas, pelas decisões, pelo cuidado com o corpo, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, olha só, a Bíblia ela deixa claro para a gente que a velhice chega, o cansaço vai chegar, né? Meu pai ele foi muito bem mas meu pai foi até bem, meu avô foi com 96 em casa, e meu pai com 85 para 86, quase 86 também em casa faleceu, mas eles viveram bem. Mas chega um ponto que eles mesmos, né? Eu ouvia isso muito dele, filho, eu já vivi demais, né? Eu já vivi muito nessa terra, né? Mas a gente sempre ouve isso, mas a gente nunca quer entender a realidade da separação, que é a morte, né? Mas o enfado e a canseira, ele é natural, não tem como fugir dessa realidade. Limitações e fraquezas, está aí na lição, ó. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Então, a gente vem comentando, a aceitação disso é importante, você que nos assiste. Aí entender etapas, né? E aí cabe aproveitar cada momento da vida. Perfeito, pastor. Porque às vezes quem tem todas as condições não aproveita aquele momento da vida. Tem a força, tem o vigor, tem a saúde e não aproveita. Às vezes até para servir a Deus, para fazer as coisas para Deus. E aí, há algumas questões, o senhor já ouviu muitas vezes esse testemunho e com muita ressalva e com muito respeito eu quero fazer essa colocação. Quantas vezes eu e o senhor e outros pastores, nosso presidente, pastor Ival, pastor Cláudio e os outros demais pastores, já fomos a um hospital e aí quando nós chegamos lá, nós encontramos alguém e alguém diz assim, se eu sair daqui ou quando eu sair daqui, verdade, pastor. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, pastor, pode contar comigo, pastor, estou pronto, agora eu entendi. Mas e quando tem saúde? E quando ainda o corpo não cansa tão rapidamente? Por que não aproveitar? Por que não servir a Deus com todo o coração, com toda a disposição, colocar-se diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, a minha saúde é para te servir. Não esperar chegar um momento no qual a gente diga, gostaria de fazer, mas não posso. Gostaria de ir, mas não consigo. Então são questões a se pensar, aproveitar todos os momentos, como o senhor vinha falando. Acho que o tempo é hoje, né, pastor? O tempo é hoje. A Bíblia diz isso. É muito claro isso daí. Então a gente tem que entender esse princípio. Então, enfado e canseira faz parte, não adianta. Não tem como fugir, o importante é a aceitação, o entendimento de que isso é uma realidade. Gostei dessa pontuação, respeitosa, é claro. E nós temos, para você que nos assiste aqui em São José dos Pinhais, um departamento lindo, né, que a gente chama de Adulto Mais. Exatamente. E temos o Coral Ed, inclusive o senhor pregou no congresso deles aí, no segundo congresso. Honrado. Abraço a todos esses queridos irmãos. Assim, a gente respeita muito. Essa idade vai chegar, eu vou cantar nele, né? Se Jesus permitir, né? Porque eu tenho que chegar lá, né? Mas 4 anos só para chegar lá. É o próximo departamento meu, né? De louvor. Glória a Deus por isso. E a gente olhou para toda essa situação do que o pecado trouxe, a consequência dessa desobediência, lá do Éden trouxe, e consequências também que nós, às vezes, buscamos para si. Mas o terceiro subtópico desse terceiro ponto, quando fala do corpo glorificado. E aqui eu estou até, deixa eu buscar aqui os textos bíblicos, porque aqui se a gente pode entrar em comentários, nós vamos comentar um pouco sobre ele, porém nós não podemos fugir da realidade da palavra. Porque vai dizer assim, ó, o nosso corpo abatido, está aí na lição e você pode grifar no meio desse tópico, o nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação e de uma redenção completa, inclusive do corpo. O nosso corpo será transformado. O pastor João já fez uma citação aqui, a gente pode voltar nela. Não vai ser esse corpo, vai ser esse corpo transformado. Transformado, né? Então, a coluna fica aqui com seus Todas bicos. as anomalias do nosso físico vai ficar tudo aqui. Serão tiradas, né? E eu acho muito lindo
Pastor João, porque traz assim, a lição vai trazer, não dá para fugir dela, será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para um corpo celestial e imortal, semelhante ao corpo de Jesus, o homem perfeito. Traz alusão aqui, pastor, rapidamente, quando Jesus aparece a Maria Madalena. Porque a última visão de Maria Madalena era de um Cristo apanhando, de um Cristo carregando a cruz, de um Cristo crucificado, de um Cristo debilitado. E agora ela está diante do Cristo, mas ela está esperando ver um homem todo debilitado, ela está vendo um homem... de hematomas, todo sangrando. Não, agora está vendo um homem com um corpo glorioso. Glorioso. Né? E é essa a realidade, esse corpo. E essa é a bendita esperança que nós cristãos temos, por isso que amamos a palavra, de que nós seremos transformados. Romanos 8, é a sugestão da lição, diz assim, 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação, a consequência do pecado. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está tratando do sofrimento presente e da glória futura nessa porção de Romanos. E Filipenses, ele vai trazer algo interessante, que Paulo vai dizer que a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 21 do capítulo 3 de Filipenses. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subornar a si todas as coisas. Pastor João Germano, que promessa gloriosa para os filhos de Deus, né? Exatamente. E uma coisa que me ocorreu ao estudar essa lição, olhar para essa lição, que é um versículo muito conhecido, que é o Salmo 116 e o verso 15. E que por muitas vezes é usado de forma errônea, porque ele diz, o verso de número 15, né, desse trecho aqui de Salmo 116, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. E às vezes você ouve alguém, ou já ouviu, quem sabe alguém dizer que Deus tem prazer, né, na morte. Não, não, não. O termo que está em hebraico é iakar. E esse termo significa custoso. É Deus dizendo assim, cuide do seu corpo. Germano, cuide do seu corpo. Perfeito. Use bem o seu corpo. Use bem essa existência que você recebeu de Deus. Não faça, e aí a questão do pecado circunstância, não faça nada que venha prejudicar o seu corpo, porque para Deus é custoso. Ele vai lhe receber, ele lhe dará um novo corpo. Você vai receber um corpo glorioso, glorificado, mas é como se Deus estivesse dizendo assim, capriche, dá para ficar mais um tempo aí, dá para servir um pouco mais, dá para glorificar o meu nome ainda mais, dá para produzir mais para a minha obra, para o meu reino. Então, cuide-se. E é isso que a gente está vendo nessa lição, e o senhor colocou com muita propriedade ao meio da lição. Não é questão de nós achar, não, já que a consequência do pecado é a morte, a consequência do pecado é a degeneração deste corpo, isso tudo foi oriundo lá do Éden, e não tem como nós voltarmos atrás, não tem como sair. Então, vou viver de qualquer jeito, morrer vou mesmo? Não é o caminho. Não, eu fiz questão de trazer esse texto para dizer, Deus dizendo assim, não, tem como viver de forma que o nome do Senhor seja glorificado, que o reino de Deus seja acrescido e que você também tenha prazeres nessa existência. Não se arraste pela vida, viva a vida, dia a dia, como já dissemos antes. Mas viva bem, cuide-se, cuide da sua vida, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Viva para a glória de Deus. E o dia que o Senhor o chamar, o dia que o Senhor me chamar, o dia que o Senhor nos chamar, a gente poderá chegar lá na presença dele, com esse corpo, e ele vai glorificá-lo. Mas aí eu lembro do que o Senhor Jesus disse, fostes fiel no pouco, doença,
enfermidade, dificuldade, sobre o muito te colocarei, um corpo glorificado que não está mais debaixo das mazelas, nem ao alcance das consequências do pecado. Glória ao nome de Jesus, e deixo de lição aí, 1 Coríntios capítulo 15, do 49 em diante, até o 58, você pode ler aí e aplicar a sua sala de aula na sua vida, né? Mas eu acho interessante que o 53 diz assim, porque convém que isso que se corrompe se revista daquilo que não se corrompe, e o que é mortal, esse corpo mortal, se revista da imortalidade. No Éden, quando o homem foi criado, ele foi criado para ser imortal, né? E o pecado trouxe a consequência, e a consequência dele é a morte. Mas nós temos essa viva esperança de um corpo glorificado, e eu glorifico a Jesus, pastor João, pela sua vida. Por intermédio do sacrifício de Jesus, porque se olhar o verso aqui, pastor, ó, então, o senhor está citando aí, ó, o 5:3, né? Na sequência aqui, ó, versículo 57, ele diz que o aguilhão da morte, ele fala que é a consequência do pecado, que vai gerar morte. E ele diz, o aguilhão da morte é o pecado. E aí o verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa. A nossa vitória está em Cristo. A cruz Glória nos a Deus. garantiu essa bênção, né? Louvamos a Deus pela sua vida, você que através da TV Mão Amiga, através do nosso canal, tem acompanhado nossos programas. Pastor João Germano, a minha palavra de gratidão pela sua vida. Eu que agradeço, meu pastor, honrado. Louvamos a Deus pela sua vida. E deixar aqui o convite para você assistir a próxima lição, a lição de número 4, que nós vamos gravar, que será a próxima, é o corpo como templo do Espírito Santo, uma lição maravilhosa, você não pode perder. Você que não é inscrito, se inscreva, você que já é inscrito, divulgue e nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, agradecer o teu nome pela sua bondade, pela sua misericórdia. Senhor, estudamos hoje sobre as consequências do pecado, Senhor, em nosso corpo. E nós nos alegramos que ao final vimos que Cristo trouxe a solução através da cruz. Peço a tua bênção sobre a vida do pastor João Germano, que esteve aqui comentando, sobre a diretoria da TV Mão Amiga, nosso pastor presidente, o nosso campo em São José dos Pinhais, aqueles que são inscritos em nosso canal, aqueles que estão sendo alcançados pela primeira vez, e alguém que está orando comigo agora, Senhor, pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, até mesmo reconciliando ou tendo um encontro pessoal contigo. Abençoa o teu povo, nos ensina a amar cada vez mais a Escola Bíblica Dominical. É a nossa oração e a nossa petição, em nome de Jesus. A conclusão, e eu acabei deixando aqui, eu não posso parar, em Cristo nós temos uma redenção completa, que é o que o Senhor comentou, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Aguardamos você no próximo programa. Até lá, e lembre-se, domingo pela manhã tem Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, em nome de Jesus.